Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o evangelho que tem sido o texto da nossa meditação nesses domingos. Nós já estamos no capítulo 11, já perto do final. Nós leremos do versículo 37 até ao 54. Lucas 11, 57 a 37 a 54. Lucas 11, 37 a 54, esse texto é uma denúncia da hipocrisia religiosa, e esse é o título da nossa mensagem, a hipocrisia religiosa. É isso que Jesus denuncia aqui. Lucas 11, 37 a 54. Diz assim a palavra do Senhor. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós rogamos a Tua graça. Nós já pedimos isso, Senhor, mas queremos reiterar o nosso pedido, pois o nosso coração é muito suscetível a se distrair, a se desconcentrar, a se fechar. Ó Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso coração profundamente, poderosamente, ajudando-nos a identificar, talvez, em nosso coração, sinais, indícios de hipocrisia, da hipocrisia, ó Deus, que é um fermento que contamina todo o nosso ser. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos compreender o que Tu queres nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. É comum nós ouvirmos que Jesus comia com pecadores e andava com prostitutas e outros excluídos. Nós já falamos em uma das mensagens anteriores sobre o caráter superficial dessa declaração.
Já observamos que ela é superficial, primeiro, porque dá a entender que essas pessoas andavam com ele enquanto mantinham sua condição moral e espiritual deplorável. Ao contrário do que nós muitas vezes podemos pensar, os encontros com Jesus levavam essas pessoas ao arrependimento. E a uma evidente mudança de vida. E aqueles que não se arrependiam, Jesus os repreendia. Porque às vezes nós o vemos repreendendo os fariseus, mas outras vezes ele repreende as multidões. Nós ainda o veremos repreendendo as multidões. Então, os encontros com Jesus levavam os publicanos, os pecadores, as prostitutas ao arrependimento e uma evidente mudança. E muitos deixam de considerar isso. E é nesse sentido que esse tipo de pessoas precedia os religiosos hipócritas no reino de Deus. Como explica Jesus em Mateus 21, versos 31b e 32. Eu vou ler Mateus 21, versos 31b e 32, na versão Nova Almeida. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, falando aos hipócritas religiosos. Mas por que eles estão entrando? Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram, eles creram. Vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar neles. Arrependimento e fé estão aqui presentes. Eles creram, significa que eles se arrependeram e creram, mas vocês não se arrependeram para acreditar. Então, simplesmente dizer que Jesus andava com prostitutas e pecadores é uma declaração superficial. Eram pessoas que, ouvindo Jesus, sendo curadas de suas enfermidades, o viam, o percebiam como o Messias, o Cristo, e passavam a segui-lo e, obviamente, mudavam de vida, como é o caso de Zaqueu, acerca de quem nós ainda veremos em alguns domingos depois. Esse é um ponto importante. Em segundo lugar, a observação é superficial porque é incompleta. A maioria dos que repetem essa observação acerca de quem andava com Jesus, esquece-se que Jesus também andava e muitas vezes comia com os fariseus. Nós precisamos ter isso em mente. Já ouvimos entrar na casa de um fariseu para comer pão aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, de 36 a 49, não precisa você abrir lá. Jesus entra na casa de um fariseu chamado Simão, é quando aquela mulher pecadora lava os pés de Jesus com suas lágrimas. O que eu quero dizer é que Jesus não perdia nenhuma oportunidade de ensinar a quem quer que fosse. E ele não recusava convite de ninguém. É por isso que, embora em número bem discreto, havia fariseus entre seus discípulos. Em Lucas 7, 40 a 48, nós já trouxemos uma mensagem acerca da história de um chefe da sinagoga chamado Jairo, que muito provavelmente é um fariseu. Vimos Jairo render-se aos pés do Senhor ao pedir que curasse a sua filha. Nós vimos que na ocasião Jairo manifesta a atitude de um verdadeiro discípulo. Aliás, o título da mensagem que preguei na ocasião foi O Cristo Poderoso e seus discípulos improváveis. E nós poderíamos citar ainda Nicodemos e José de Arimateia, que eram fariseus e eram membros do Sinédrio. Em João 3, Nicodemos vai ter com Jesus. Em João 7,50 é declarado que ele é um discípulo de Jesus, ainda que discretamente. E em João 19, 38 a 40, nós vemos que são dois fariseus que enterram e preparam e enterram o corpo de Jesus. José de Arimateia, que é o dono do túmulo, e Nicodemos, que leva aromatas, que leva os perfumes para embalsamar externamente, passar no corpo de Jesus. Eles são discípulos e eram fariseus. O meu ponto aqui, irmãos, nessa introdução, não é mostrar um novo discípulo entre os maiores opositores de Jesus. Na verdade, nosso texto mostra que o grupo mencionado aqui já havia mostrado sua rejeição radical à pessoa de Cristo, ao atribuir seu poder a Beelzebu, blasfemando contra o Espírito Santo. Nós vimos isso nos versos 15 e 16. O meu propósito nessa introdução é apenas mostrar como o coração manso e humilde do Senhor estava sempre disposto a dialogar, mesmo com aqueles que mais se opunham a ele.
E isto de cara, antes de entrarmos no texto, é uma lição para nós. E fica aqui essa lição se você não gravar mais nenhuma. Nós devemos imitar o nosso Senhor. Seu coração manso e humilde o levava a estar sempre disposto a sempre aproveitar as oportunidades para ensinar, mesmo àqueles que se opunham a ele. Tendo observado isto, é preciso apresentar o contraponto para entendermos esse episódio. Infelizmente, não se trata aqui de um grupo dentre o qual alguém vai se converter. É de fato um grupo que está manifestando oposição ao Senhor, oposição irretratável. O episódio que nós lemos, ele ocorre no auge, na verdade, da oposição dos líderes religiosos a Jesus. Lembra que ele está em viagem para Jerusalém, ele está indo para morrer, e essa oposição dos líderes religiosos a Jesus, particularmente dos fariseus, aos quais vão se juntar os seus inimigos, os saduceus, quando Jesus chegar em Jerusalém, essa oposição ela culminou com a acusação que eu acabei de mencionar. Tal acusação de que Jesus estaria endemoniado, possuído por Beelzebu, era uma manifestação do endurecimento irretratável desses líderes e da sua perdição eterna, inclusive. Mesmo assim, convidado por um deles para um banquete, Jesus aceita o convite, é o que diz o verso 37. Ao falar Jesus estas palavras, Jesus estava falando e ensinando através da parábola da candeia, falando da importância dos olhos. Então, ao falar essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Ou seja, é um fariseu que está ouvindo Jesus pregar e diz: mestre, eu gostaria de convidá-lo para ir à minha casa. Essa é a questão. Então, é um possível candidato a discípulo, certo? Ao que parece. Então, Jesus, entrando, toma lugar à mesa. O problema é que nós precisamos entender que o fariseu o chama com o mesmo propósito que o chamara Simão no capítulo 7. Para saber mesmo se ele era aquilo tudo que ele falava, ou talvez mais exatamente, para de alguma maneira apontar alguma falha em Jesus, para olhar algum defeito em Jesus. Era este o objetivo desse fariseu. E o que nós teremos, embora Jesus aceite o convite, e essa primeira cena, se nós parássemos aqui, dessa impressão de que Jesus, de alguma maneira, vai ter um diálogo pacífico, o que nós temos é o mais duro discurso de Jesus, no qual ele denuncia a hipocrisia religiosa dos fariseus e doutores da lei. Mas não nos enganemos, os fariseus e doutores da lei foram aqueles contra quem Jesus dirigiu seus mais duros discursos, é verdade, mas ele não dirigiu só para eles esse discurso. Ele também vai chamar de hipócritas no capítulo 13 as multidões. No verso 54 do capítulo 12, melhor dizendo, é só para a gente contextualizar. Jesus começa confrontando os fariseus, mas mais à frente ele vai confrontar as multidões. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Até aí. Hipócritas, ele não está falando para os fariseus, ele está falando para aquelas multidões que tinha publicanos, prostitutas, pecadores, etc. Doentes. Ele está chamando eles de hipócritas. Então, aquilo que Jesus fala aos fariseus, ele também vai falar às multidões, num certo sentido. Mas aqui ele vai atacar especialmente a hipocrisia religiosa. É isso que Jesus vai denunciar, a hipocrisia religiosa dos fariseus. Mas antes de nós adentrarmos e mostrarmos algumas características da hipocrisia, eu quero aqui trazer uma advertência. Cuidado! Cuidado, porque uma das características do hipócrita é aplicar as advertências ao outro e não a ele. O meu objetivo nesta noite é que todos nós, inclusive eu, olhando para esse texto, possamos nos autoavaliar e identificar os sinais de hipocrisia da nossa religião. Porque, meus irmãos, eu quero começar com essa afirmação.
a hipocrisia religiosa não tem denominação. A hipocrisia religiosa, ela pode acontecer em todas as tradições teológicas. A hipocrisia religiosa não tem exatamente uma tradição teológica específica. Ela pode ocorrer em qualquer instância, ela pode ocorrer até entre os incrédulos que têm a sua religiosidade pagã, a religião do amor. Ok? Então, cuidado. Então, o meu objetivo nessa noite é que eu e você olhemos para esse texto e procuramos olhá-lo como um espelho e verificar se não temos traços de hipocrisia. Embora eu não possa afirmar, e obviamente eu não acredite que alguém aqui possa ter chegado, talvez, ao nível de endurecimento dos fariseus, a partir do qual não havia mais possibilidade de arrependimento, é certo que em um nível ou outro nós precisamos sempre procurar dentro do nosso coração a hipocrisia. Então, nós vamos ver as características da hipocrisia religiosa e verificar se a nossa religiosidade, a piedade que nós seguimos, não é uma piedade e uma religiosidade hipócrita e farisaica. Nós precisamos ter isto em mente. E para melhor entendimento, irmãos, e talvez isso vai nos identificar melhor com esses fariseus, nós precisamos saber quem eram os fariseus. Primeiro de tudo, nós não devemos pensar que todos eles indistintamente fossem hipócritas, ou que não fossem zelosos dos caminhos de Deus. Quando Paulo fala do seu passado religioso em Filipenses 3, ele diz: quanto à lei, eu era fariseu. E por ser fariseu, ele diz: quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo não era um hipócrita. Ele tinha zelo por Deus, embora sem entendimento. Mas ele era um homem sincero. E parte desse zelo, quando transformado pelo encontro com Jesus, continuou, só que agora com um novo entendimento. Então, os fariseus, eles não eram pessoas que não fossem zelosas, nem todos eles eram hipócritas. Na verdade, nós já citamos Nicodemos e José de Arimateia, que Lucas cita como um dos mais honrados membros do Sinédrio. Eles são descritos assim. Podemos citar alguns pontos positivos desse grupo. Primeiro, era um grupo conservador. Estou aqui contextualizando ainda. O grupo dos fariseus era um grupo conservador, comprometido com a obediência aos mandamentos de Deus. Você tem que lembrar que os fariseus são do período antes de Cristo, né? Cristo está aqui, mas Cristo está atuando no período antes de Cristo. Se você entende, antes da sua morte e ressurreição. Não há o advento ainda da descida do Espírito Santo. Então, ele está vivendo a piedade conforme a visão da antiga aliança. E aí eu preciso dizer para você rapidamente o seguinte: os fariseus, eles são um grupo surgido no período interbíblico. A primeira citação ou menção a eles é do período do governo dos Macabeus. Ali por volta do 2º século antes de Cristo. Um período curto em que os Macabeus conseguiram o domínio de Jerusalém, eram de uma classe sacerdotal, e eles conseguiram esse domínio e conseguiram, de alguma maneira, preservar-se do domínio dos pagãos. E os fariseus, eles surgiram num período de resistência ao advento, à invasão do paganismo na cultura judaica. Por causa do processo de helenização, em que Alexandre quis disseminar a cultura grega, e os seus sucessores, eles procuraram fazer isso, e instituíram o paganismo, houve muitos grupos de resistência a esse paganismo, que os afastava das Escrituras. Nesse mesmo período, você lembra, o templo estava destruído. Então não havia como cultuar a Deus e oferecer sacrifícios, porque só podia ser feito no templo. Então os judeus espalhados pelas terras, eles criaram as chamadas sinagogas, que é uma palavra que significa uma congregação. As sinagogas eram lugares onde eles podiam estudar a lei, e no dia de sábado eles não podiam sacrificar, porque eles estavam em outro país e o templo havia sido destruído. Então no sábado o culto deles se dava em torno da lei. E eles começaram então a estudar a lei aos sábados nas sinagogas espalhadas pelos países onde eles estavam. E nesse período também surgem os escribas, que são aqueles que começam a escrever a lei, porque naquela época não tinha imprensa, não tinha computador, então tinha que escrever.
E de tanto escrever, os escribas conheciam bem a lei e se tornaram intérpretes da lei. Aliás, por causa da dificuldade da língua, o Velho Testamento hebraico não era conhecido, essa língua hebraica não era conhecida de muitos judeus de segunda, terceira geração que haviam nascido da dispersão. E era preciso que na sinagoga se lesse a lei no hebraico e houvesse algum intérprete para a língua nativa. E aí nascem então esses intérpretes da lei. E eles passam a ser especialistas da lei. Esses são os dois grupos que Jesus está denunciando aqui, para nós entendermos. Então os fariseus, eles eram um grupo que se levantou contra a influência pagã, era um grupo conservador, que era meticuloso no que diz respeito ao cumprimento da lei. Alguns deles eram sinceros, aqueles que eram sinceros em sua devoção, eles eram admirados pelo povo como um exemplo de genuína piedade. E diferentemente dos saduceus, eles que aceitavam apenas o Pentateuco, eles aceitavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Podemos dizer que os saduceus eram mais liberais na sua teologia. Eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjo, nem em demônio, e eles só aceitavam o Pentateuco como palavra de Deus e se concentravam nos ritos do culto no templo. A maioria dos saduceus era da classe sacerdotal. Mas a maioria dos fariseus eram intérpretes da lei e se firmavam na lei. Então, diferentemente dos saduceus, eles aceitavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, portanto, eram teologicamente conservadores. Eu quero que a gente se identifique um pouco com os fariseus. Ok? Eles criam na existência de anjos, de demônios, mas qual era o problema com os fariseus? O problema é que eles criam e ensinavam que a salvação era o efeito da perfeita obediência à lei e não fruto da graça. Como disse Paulo em Romanos 10, eles tinham zelo por Deus, mas não com entendimento, porque eles desprezaram a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, eles criaram uma obsessão pela obediência minuciosa da lei em detrimento da doutrina da misericórdia que a própria lei testemunha. No zelo pela boa interpretação das Escrituras, os escribas e os fariseus, porque às vezes alguns deles eram do mesmo grupo, eles, nesse zelo pela boa interpretação das Escrituras e no zelo por fornecer aos seus discípulos uma correta aplicação casuística da lei, eles acabaram por colocar as suas regras religiosas em pé de igualdade com as Escrituras. O que é a aplicação casuística? A Escritura tem os mandamentos, mas não tem a aplicação para cada caso em particular. Você precisa, a partir dos princípios gerais das Escrituras, às vezes aplicá-las a questões de dilemas éticos em particular. E é para isso que você precisa de um estudioso da palavra de Deus que seja sábio. Pois bem, os escribas, eles ajudavam nisso. Então, quando é que eu, por exemplo, violo o sábado? Começaram a haver essas perguntas detalhistas, né? A quantos quilômetros eu posso andar sem violar o sábado? É por isso que tem a expressão jornada de um sábado. Então eles começaram a escrever sobre isso. O que eu posso e não posso fazer exatamente? Será que eu posso debulhar uma espiga e comer? Ou nem isso eu posso fazer no sábado? Eu posso curar alguém no dia de sábado? Eu posso ajudar alguém no dia de sábado? Eu estou usando só um trecho, um exemplo de várias coisas que os fariseus, das várias coisas que os fariseus tinham e os escribas tinham que responder ao povo em geral. Mas nesse zelo por fornecer uma aplicação a cada caso da lei, eles acabaram por colocar as suas regras religiosas em pé de igualdade com as Escrituras. E a meticulosidade deles acabava colocando fardos pesados sobre os ombros dos discípulos. Ou seja, eles criavam padrões inalcançáveis de conduta. E as suas regras consistiam mais de leis cerimoniais do que de conselhos que incentivassem uma devoção do coração. Tem um outro problema com os fariseus, é que eles começaram a gostar da admiração do povo, que os considerava piedosos, então muitos deles acabavam por cair no orgulho espiritual. E outros desenvolviam uma religião de aparência. Então, meus queridos, é possível você ser reformado e puritano e ser um fariseu nesse sentido da hipocrisia. Você pode ser conservador e zeloso das Escrituras, mas de tal maneira valorizar os detalhes da forma como você aplica as Escrituras,
que você esquece os preceitos mais importantes da lei. É possível você ser doutrinariamente, teologicamente saudável no que diz respeito à teoria, mas a sua prática contradizer a sua teoria, porque o seu coração não foi dominado, conquistado por essa escritura que você diz professar. Nós precisamos entender isso. Como dizem os teólogos reformados, de um modo geral, a boa teologia deve produzir piedade. Se ela não produz verdadeira e sincera piedade, ela é uma mera teoria. Então este era o problema dos fariseus. Eles começaram a criar a religião de aparência. E havia aqueles que de fato não tinham uma devoção sincera também, mas tinham a capa. Eles pregavam as mesmas coisas, ensinavam as mesmas coisas, se vestiam do mesmo jeito, falavam a mesma linguagem, mas a vida deles era uma vida podre por dentro, porque a vida deles não refletia as escrituras que eles procuravam ensinar os discípulos a seguirem. Já os doutores da lei, um grupo cuja maioria era dos fariseus, eles eram tidos em estima pelo povo, porque acima dos demais, eles eram responsáveis por conhecer, obedecer e ensinar os padrões éticos do Antigo Testamento. Muitos deles, infelizmente, não modelaram seu estilo de vida e prática religiosa pela lei. Eles ensinavam bem a lei, mas eles não praticavam a lei. E alguns deles, por causa do conhecimento da lei, e como havia uma mistura, Israel era considerado uma teocracia, ainda que agora debaixo do domínio romano, eles, quando tinham resoluções, por exemplo, de questões litigiosas, e eles usavam a lei para isso, porque havia a lei civil de Israel, alguns deles se tornavam advogados profissionais e ganhavam grandes quantias em dinheiro por esse serviço. E aí eles acabam devorando a causa das viúvas. Às vezes eles eram contratados pelas viúvas e pegavam bastante dinheiro com a sua boa interpretação, e é por isso que Jesus fala: vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Ele vai falar isso no capítulo 18. Então, meus irmãos, este é o quadro dos fariseus. Então, o Senhor Jesus está exatamente advertindo. Por quê? Porque esse fariseu, ele exatamente mede Jesus pela sua tradição religiosa e não pelas escrituras. Observe no verso 38 que na primeira cena, o fariseu está observando Jesus. Jesus entra, eu fico imaginando, né? Realmente o nosso Senhor é um mestre inigualável, né? Ele está entrando na cova dos leões. Ele sabe que vai ser observado. Mas ele entra, toma lugar à mesa, provavelmente reclinando-se do seu lado esquerdo. As mesas eram baixinhas, eles praticamente deitavam de lado, reclinados. Toma lugar à mesa e possivelmente começa a comer. Mas ele nota que Jesus não havia lavado as mãos. Espera aí, ele é mestre? Se ele pensa que Jesus é mestre, ele pensa pela regra dele. Ele é mestre e não sabe que tem que lavar as mãos? A questão aqui, é preciso que se diga, não é de higiene. Não é questão de higiene. Os fariseus não lavavam a mão por questão de higiene. É importante que você lave as mãos, né? Mas eles lavavam a mão como um rito. Por quê? Porque eu posso ter pegado em algum corpo morto sem saber, ou posso ter tocado a mão de alguém que pegou em alguma coisa cerimonialmente imunda, e havia certos corpos, certas coisas que eram consideradas imundas, e em tocando elas você tinha que se lavar. Só que a lei não falava isso. Não há na lei cerimonial nenhuma recomendação para você lavar as mãos sempre que você vai comer, cerimonialmente, para se livrar de uma impureza cerimonial. Você tinha o sacerdote que tinha que se lavar antes de entrar no templo. Você tinha a situação quando alguém tocava no morto ou num doente que tinha alguma doença que era considerada impura, ou em algum outro objeto que era considerado impuro porque tocou em alguma coisa impura. E aí sim a pessoa tinha que se lavar. Mas os fariseus é como se eles dissessem assim: como você não sabe se você tocou em alguma coisa, é bom você lavar sempre a mão. E criaram nisso uma lei que não tinha na lei cerimonial, não tem no Código de Santidade de Levítico. Você não vai encontrar isso. Ok? Só para dar mais um exemplo, fora desse exemplo aqui, Jesus fala que eles são como as sepulturas invisíveis. Eles era costume dos judeus caiar, pintar as sepulturas. Para quê?
Porque ninguém podia tocar numa sepultura. Tocar numa sepultura era tocar em algo impuro, porque o morto era alguém impuro, certo? Era um corpo impuro. Mesmo que o corpo estivesse lá dentro da sepultura, e a sepultura não é um buraco, era geralmente em cavernas, em grutas, então você tinha a pedra que fechava a caverna e ela era caiada. Para você ter uma ideia, muitos deles diziam que se você passar só a sua sombra, você passa aqui, o sol projeta a sua sombra na sepultura, você já ficou impuro. Veja a meticulosidade deles. Então ele observa Jesus e ele então diz, olha, ele não se lavou, ele não se lavou antes de comer. Mas o que é mais importante? É a lei cerimonial ou a lei moral que diz respeito ao seu coração? Este é o ponto. E aí Jesus então começa a denunciar esses fariseus. E a primeira coisa que ele diz, ou a primeira verdade que ele mostra, é que a hipocrisia religiosa, ela se preocupa com o exterior, mas é negligente em relação ao coração. E essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui das características da hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa é uma atitude na qual você se preocupa muito com a formalidade externa, com o exterior, mas você negligencia as motivações do seu coração. Então, você pode até estar fazendo uma prática correta. Não é o caso desse fariseu aqui exatamente, mas você pode até realizar uma prática correta. E você acha que porque você faz essa prática, não importa a motivação do seu coração. Vamos aplicar logo? Ler a Bíblia é um dever de todo crente e é saudável, ok? Sim, ler a Bíblia todos os dias. Ler toda a Bíblia é importante. Orar é importante. Mas você pode ler a Bíblia e o seu coração, você não tratar do seu coração, não aplicá-lo ao seu coração. Você leu aqui, nem prestou atenção. Agora eu já li a minha Bíblia hoje, já fiz minha devocional. Senhor Deus, agora eu vou para o trabalho. E lá no trabalho você age de maneira desonesta, faz fofoca, briga com um colega de trabalho, disputa lugar com outro, faz politicagem. Você está entendendo? Ou seja, não, mas eu li minha Bíblia, eu orei. Você acaba de ler a Bíblia e xinga a mulher, ou briga com o marido, ok? Ou distrata os filhos, ou desobedece os pais. Não, mas eu fiz meu devocional. Cuidado. Jesus está dizendo aqui, olha o que ele diz. Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Vocês limpam o copo e o prato, vocês limpam tudo, tudo que eles usavam, eles limpavam, eles lavavam para não estar impuro, mas vocês não tratam do seu interior. O interior de vocês está cheio de rapina e perversidade. Essa palavra rapina é a palavra para descrever algo que você rouba de alguém. Ou seja, vocês não têm problema em roubar. É como se ele dissesse para o crente moderno, você vai para a igreja, ora, louva, levanta a mão, chora, fecha os olhos, mas quando você vai para o seu trabalho, você dá nota fria, você cobra além do estipulado, ou você tem um empregado, você paga muito abaixo do que é para pagar, você o extorque por causa do seu pagamento injusto. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão com o coração cheio de rapina e de perversidade. É possível, meus irmãos, termos práticas exteriores corretas, e eu repito, leitura da Bíblia, oração, frequência à igreja, culto, participação dos sacramentos, mas o nosso coração alimentar desonestidade, alimentar falta de integridade, alimentar perversidade, alimentar imoralidade. A gente cuida do exterior, mas negligencia o interior. Essa é uma das características da hipocrisia religiosa. Me pergunte, tem tradição religiosa? Tem a ver com teologia? Eu estou falando enquanto teoria? Não. Você pode ter uma teologia correta, mas ela não está no seu coração. Então, Jesus, obviamente, não está censurando aqueles que eram sinceros em sua piedade, mas aqueles que não viviam, que pregavam. Este é o ponto principal aqui. Nesse momento, muitos dos escribas e fariseus, como eu falei, eram oportunistas. Eles usavam a reputação pública como pessoas piedosas para ganhar o direito legal de administrar propriedades.
E no processo eles levavam uma porcentagem nas transações efetuadas. O conhecimento da lei facilitava a exploração dos indefesos. As casas e pertences de viúvas eram prêmios especiais, caçados pelos escribas corruptos. E as suas orações longas impressionavam alguns. Mas Jesus está expondo: vocês são hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato. Por isso, no verso 40, ele diz: insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? O que ele está dizendo é, quando você pensa que pode cuidar das formalidades, mas o seu coração está cheio de rapina e perversidade, que você vai passar ileso porque você faz as coisas certas externamente, você é um insensato, você é um tolo. Sabe por quê? Porque o que fez o exterior, ele é o mesmo que fez o interior, e ele conhece o meu coração e o teu coração. É isso que ele está dizendo. Por isso ele está chamando de insensato aquele que pensa que pode fazer as coisas certas. E meus irmãos, prestem atenção, aqui a hipocrisia não é necessariamente ainda que eu quero mostrar para o outro. A hipocrisia pode ser eu querendo mostrar para mim mesmo, eu querendo aliviar a minha consciência. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, mas continuo vivendo em pecado, continuo maquinando o mal, continuo cultivando a impureza. Então isto é hipocrisia. E às vezes é hipocrisia perante mim mesmo. Às vezes, meus irmãos, nós nos colocamos diante de nós mesmos como piedosos por causa de questões externas. E é isto que este fariseu estava fazendo. Uma segunda característica, aí o Senhor Jesus ainda dá característica, ele diz no verso 41, antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Ele diz isso por causa do que ele vai falar no verso 42, mas eu preciso fazer uma correção aqui na tradução. Essa expressão do que tiverdes, ela na verdade traduz uma expressão que significa de dentro, do interior. Então a melhor tradução seria: antes deem esmola do que está dentro de vocês, e o exterior vai ficar limpo. E é interessante essa figura de Jesus, porque ele está dizendo, se o seu coração estiver envolvido, aí o seu exterior ficará limpo. Se você tiver uma motivação pura, aí a sua prática será aceita diante de Deus. É isso que ele está dizendo: dê esmola sinceramente, do coração, dê daquilo que está dentro do coração, de maneira sincera. E o Senhor Jesus, então, ele vai dizer no verso 42, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, primeiro, a hipocrisia religiosa consiste em você ter práticas piedosas e religiosas externas, negligenciando a motivação do coração. Mas aqui há uma outra característica. Numa frase parabólica, a hipocrisia religiosa, ela sempre coa o mosquito e engole o camelo. Coa o mosquito e engole o camelo. Ou seja, a religiosidade hipócrita nos leva a supervalorizar aspectos secundários da nossa vida cristã e subestimar os aspectos mais importantes. Este é o ponto. Entendeu? A hipocrisia religiosa nos leva a uma troca de valores. A gente valoriza mais aquilo que é formal e cerimonial e não valoriza aquilo que é, de fato, moral e espiritual. E aqui o exemplo é muito claro. Os fariseus davam dízimo da hortelã, da arruda, das folhas de hortaliças que eles compravam. Na lei, era estabelecido que você tinha que dar as primícias, e que você tinha que dar o dízimo da sua produção. Mas os fariseus iam além, eles diziam, não, a gente tem que dar o dízimo de tudo. Então, se eu comprar, por exemplo, eu adquirir o hortelã, uma hortaliça,
eu tenho que contar as folhas, e se eu tenho 10 folhas de hortelã, eu tenho que dar uma folha de hortelã para o Senhor. Era isso que eles faziam. Só que eles esqueciam as coisas mais importantes. Justiça. Veja, eu posso ser um bom dizimista, mas no meu trabalho eu ser um patrão que paga errado, que paga atrasado os empregados, que enrola os empregados, que dá nota fria, que sonega imposto. Eu posso ser uma pessoa que faz falcatrua ou é conivente com falcatrua. Eu desprezo a justiça. Ou eu sou uma pessoa corretíssima na igreja, mas em casa eu não sou justo com a minha esposa, não sou justo com os meus filhos, eu não sou justo com os meus semelhantes, e eu me esqueço também do amor de Deus. Você pode ser uma pessoa rigidamente, moralmente irrepreensível, mas não ter amor no seu coração, não tratar os outros com amor, com espírito de perdão, com espírito de misericórdia e compaixão, ser uma pessoa de ira implacável. Jesus está dizendo, não adianta você fazer estas coisas e negligenciar as coisas mais importantes. Irmãos, é possível nós sermos irrepreensíveis na moral, mas nos faltar o amor. A Bíblia diz, eu nada serei sem o amor. O amor que perdoa, o amor que suporta, o amor compassivo. Nós precisamos ser justos e nós precisamos demonstrar amor, porque a hipocrisia religiosa consiste em você valorizar coisas que são secundárias, que são apenas formalidades, que são importantes. Veja, Jesus disse assim, vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. É importante dar o dízimo, eu não preciso deixar de dar o dízimo. Porque tem um outro hipócrita também que diz, é por isso que eu não dou o dízimo mesmo, porque eu não sou como os hipócritas. Pelo menos eu não sou hipócrita, não estou indo para a igreja, né? Mas eu também, pelo menos eu não estou indo lá de falso, por isso que eu não vou para a igreja, porque eu tenho essa vida, eu sou assim mesmo e pronto. Você é um hipócrita, pior ainda. Porque você está dizendo que você não vem para a igreja ou não se compromete com a igreja, porque a igreja é pior do que você. E isso é hipocrisia também. O que o Senhor Jesus está dizendo, vocês devem dar o dízimo. Existem coisas e práticas que vocês devem fazer, mas vocês não devem omitir o principal, a justiça e o amor de Deus. E Mateus vai acrescentar aí a misericórdia. Você precisa ser misericordioso e manifestar isso nas suas relações, nos seus conflitos. A palavra de Deus nos diz que há uma instância na qual eu devo considerar aquele que peca como gentil e publicano, mas isso é só por um processo eclesiástico, nunca individual. Pelo individual eu preciso perdoar. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a hipocrisia religiosa, porque ela supervaloriza aquilo que é secundário e ela deixa de valorizar aquilo que é importante. E não tem melhor exemplo do que o que Jesus deu. É importante dar o dízimo? Mas se eu dou o dízimo, mas eu sou desonesto nos meus negócios, se eu dou o dízimo fielmente, mas eu não pago os meus empregados um salário justo, pago bem abaixo do que é justo, se eu dou o dízimo nos meus negócios, mas eu sonego impostos, eu estou coando o mosquito e engolindo o camelo. Nós precisamos entender que entre as leis de Deus e entre os deveres que nós temos, há deveres mais importantes que outros. Como é que você está na sua casa, meu irmão? Você tem sua vida devocional, mas como você se relaciona com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo? Como você os trata? Como você trata os seus colegas de trabalho? Como você se relaciona com os seus vizinhos? Nós precisamos fugir e nos cuidar com relação à hipocrisia que coa o mosquito e engole o camelo. Uma terceira característica da hipocrisia é a prática religiosa com o fim de ser reconhecido.
A prática religiosa com o fim de ser reconhecido. Veja, o crente precisa ter as suas boas obras reconhecidas. Jesus nos ordenou que nós praticássemos boas obras. Mas qual é a motivação pela qual nós devemos praticar boas obras e elas devem ser vistas pelos homens? Mateus capítulo 5 diz que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Verso 16, é para a glória de Deus. E é verdadeiramente de coração para a glória de Deus. O Senhor Jesus diz aqui no verso 43 e 44, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. O problema não era eles serem saudados, entenda. Aquele que vê o honrado e o honra, se ele o honra reconhecendo nele a graça de Deus, ele não peca. É normal reconhecer. Eu preciso dizer isso porque alguns irmãos acham que não, eu não posso elogiar, eu não posso premiar, eu não posso destacar esse irmão ou essa pessoa que fez isso, porque a gente não deve buscar a glória dos outros. Não é você, é ele que não deve buscar, mas você deve reconhecer. A Bíblia diz que nós devemos pagar a todos o que é devido e a quem honra, honra. Então é normal que nós reconheçamos, mas o ponto aqui é quando você gosta desse primeiro lugar. Veja, vocês gostam da primeira cadeira nas sinagogas, vocês gostam daquelas saudações na praça, onde vocês são chamados de rabi. Isso enche o ego de vocês, então é uma questão de motivação do coração, é o quanto isso enche o teu ego. Então quando você começa a fazer as coisas porque você espera reconhecimento, e sabe uma forma de você testar isso? Quando você tem um forte sentimento de rejeição, não pode ninguém olhar de lado para você, e você fica logo chateado. Isso é hipocrisia também. Tem pessoas que dizem, não, eu sei que eu não sou santo, mas pelo menos eu não me faço de santo. Eu sei que eu sou o mais errado daqui desse grupo. Deixa eu falar uma coisa para você, essa declaração não é humildade coisa nenhuma, ela é um ego ferido, ela é um orgulho desgraçado e satânico. A pessoa que vive se sentindo rejeitada, no fundo é a pessoa que queria aparecer e não consegue aparecer, e ela derrama a sua frustração culpando os outros. Isso também é uma forma de farisaísmo. Mas aqui eram pessoas louvadas. Tem duas formas de você mostrar que você gosta da glória. Uma é que você faz para aparecer e você fica inflando o seu ego. A outra é quando você não é reconhecido, você fica murcho e você começa a ficar se sentindo rejeitado. Isso também é uma manifestação do ego, só que aí é frustrado. As duas são manifestações de orgulho. Enquanto de mulheres, as irmãs não vão poder porque tem um compromisso, mas vai ter essa autoestima ou ego ferido? O vitimismo e a autocomiseração. Pastor Alfredo vai falar no encontro de mulheres da Primeira Igreja Presbiteriana, se Deus quiser. Exatamente sobre isso. Então, mas o ponto é que, sejam uns ou outros, no caso dos fariseus, vocês gostam da primeira cadeira, vocês gostam das saudações na praça. Meus irmãos, é interessante. Os fariseus, eles costumavam desfilar por lugares públicos e eles gostavam de trajes longos, de linho branco, normalmente que eram restritos a certas funções dos escribas, e eles exigiam das pessoas se curvarem diante dele, que se dirigissem a eles, intitulando-os como rabi, mestre e pai. E nas sinagogas eles se sentavam de frente para o povo, ocupando o banco imediatamente à frente da arca que continha os rolos sagrados. Nos banquetes eles se insistiam em se assentar nos lugares de honra. Qual era o lugar de honra? Que era tudo ao redor da mesa, deitado, era o mais próximo do dono da casa. E eles às vezes chegavam, eles não pediam não, eu vou chegar cedo para ficar mais perto do dono da casa. Eles queriam um lugar de honra. Como tem muito isso, irmãos, no meio gospel. Gente que é estrela, que vem para ser o artista principal, para ser aplaudido das pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A religião hipócrita é uma religião que gosta de ser reconhecida.
E cuidado, será que o teu coração não alimenta um certo orgulho por ser reformado desde 1517? Aqui eu estou fazendo autocrítica. Você é reformado, você conhece a confissão de fé. Eu conheço a história de uma moça que ela dizia assim, se o sujeito veio namorar comigo, eu vou dizer, você já leu a confissão de fé? Não, então não serve. Isso é perigoso. Essa mesma jovem eu já vi cometendo ou querendo cometer ilegalidades. Ah, mas eu sou reformada. Ah, mas para cometer ilegalidade... Não estou fazendo nada demais. Como assim? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer aparecer. Nós não precisamos aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. Há uma quarta característica da hipocrisia religiosa. É que a hipocrisia religiosa, ela consegue convencer os outros de uma sinceridade que não é verdadeira. Veja o verso 44. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. O que eu quero dizer, irmãos, e o que o texto quer dizer é que é possível você desenvolver uma piedade aparente, mas alimentar no seu coração pecados que você não trata, e as pessoas têm você por piedoso ou por piedosa, mas existem vícios e pecados escravizadores, vícios de comportamento. Há pessoas que são piedosas em tudo mais, mas são viciadas na mentira. Há pessoas que são irrepreensíveis em tudo mais, mas são viciadas na pornografia. Há pessoas que são crentes exemplares, mas são violentos com as palavras, violentos com as atitudes, com o cônjuge. Há mulheres que são piedosas em tudo mais, mas são fofoqueiras. Há homens que são piedosos e se eles não fossem casados, muitas mulheres eu queria ter esse marido, mas são maridos muitas vezes violentos ou ausentes ou sem trato com sua esposa. Há filhos que podem ser os melhores amigos, mas são cavalos com os seus pais, jumentos com suas mães, dando coice. É possível que você tenha uma vida irrepreensível, mas você tem um pecadinho de estimação que você acumula dentro do seu coração e não o trata, porque nisso aqui eu sou bom, então não, eu sou piedoso. Olha, eu sou piedoso. Eu já vi várias pessoas, irmãos, eu já confrontei várias pessoas, disse, você está pecando nisso, o seu coração está em pecado, e as pessoas às vezes dizendo, não, olha, o senhor está dizendo, olha, eu sou uma pessoa crente, o senhor está falando isso de mim, mas eu não estou falando que você não é crente, mas nesse ponto você está sendo mundano. A hipocrisia nos impede de ver o que está dentro de nós que precisa ser tratado. E a gente acaba sendo como sepultura invisível. E às vezes a gente se espanta de grandes quedas, porque a gente não sabia o que estava no interior. Por que sepultura invisível? Eu falei que eles pintavam, né? Então, a sepultura pintada dava para você passar longe. Mas a sepultura que ninguém via, você podia se contaminar, tocar. No interior de você está cheio de podridão. A religiosidade hipócrita nos leva, queridos, a pintar um coração cheio de impureza com uma capa de piedade. Nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade hipócrita. Há uma quinta característica. A religião hipócrita pode nos levar a desenvolver um meticuloso sistema moral que nem nós estamos dispostos a seguir. A hipocrisia religiosa nos leva a ser rígidos com os outros em coisas que nós não nos importamos em seguir. É isso que ele fala dos intérpretes da lei. Veja, então, respondendo um dos intérpretes da lei, verso 45, disse a Jesus, mestre, porque a maioria dos intérpretes da lei eram fariseus, eu já falei isso.
Jesus tinha falado 3 ais aqui nos versículos anteriores. Verso 42, verso 43, verso 44. 3 ais. E aí o intérprete da lei, peraí, mestre, foi respeitoso, mestre, o senhor está ofendendo a gente aí. Jesus se vira para ele, e são mais 3 ais para o intérprete da lei. Ai de vós também, Jesus está zangado aqui. Intérpretes da lei, ai de vós, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Vocês criam princípios rígidos de moral que vocês não seguem. É isso que ele está dizendo. Hipocrisia religiosa é assim. Você é rígido nos princípios de moral, mas lá no seu quarto, no interior do seu quarto, você não segue a mesma coisa. Você diz que não deve furtar, mas você mente. E mentira é um tipo de furto. Você fala que a gente deve de fato guardar o dia do Senhor, mas no dia do Senhor você faz muitas outras coisas em casa, sem se importar com o que você ouviu durante a escola dominical ou durante o culto matutino, sem buscar ao Senhor em oração. Veja, você desenvolve um meticuloso sistema moral. E, queridos, na nossa questão ética e moral, existem questões que são claros princípios morais estabelecidos na Escritura, mas existem questões que são de consciência, onde a Escritura não estabelece que aquilo é ilícito, mas dependendo da situação, você pode não fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós tratamos disso quando expusemos em Romanos capítulo 14. E às vezes eu tenho questões de consciência minha, que ferem minha consciência, mas não são ilícitas em si, e pelas quais eu julgo muitas vezes outros irmãos. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Todos nós temos no nosso sistema moral questões pessoais, que não necessariamente são leis de Deus, e às vezes queremos impor aos outros. E temos questões também que nós exigimos dos outros e que nós não praticamos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A hipocrisia religiosa nos leva a desenvolver um meticuloso sistema moral que na maioria das vezes não estamos dispostos a seguir. E por fim, a hipocrisia religiosa, queridos, ela nos leva a fechar a chave do genuíno conhecimento para aqueles a quem nós deveríamos discipular e ensinar. Ele fala isso lá no versículo 52, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Veja, eles conhecem as Escrituras. Você conhece as Escrituras, conhece as doutrinas, conhece a confissão de fé, os símbolos de fé. Isso tudo é muito bom, mas tem gente que conhece tudo isso e pela sua prática contrária àquilo que professa, ou por muitas vezes uma deturpação da interpretação, fecha o caminho do conhecimento. Queridos, todos nós somos discipuladores, quer estejamos conscientes disso ou não. Que tipo de discipulador você é? Se uma pessoa for seguir a Cristo a partir do seu exemplo, que tipo de discípulo ela vai ser? Eu já vi muito discípulo pegar a mania do mestre. A gente não percebe isso. Você sempre está sendo discipulado por alguém, ou você é discípulo de alguém, ou você é discipulador de alguém. Sempre tem alguém que influencia outro. Que tipo de influência você está sendo? A tua interpretação das Escrituras, do conhecimento, a forma como você aplica é um exemplo e influencia outros. Como é que você está aplicando esse conhecimento? É isso que Jesus está aqui denunciando. Vocês têm a chave da ciência, vocês conhecem as Escrituras de cor e salteado. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem a palavra de Deus, mas você não só não entrou, como você está impedindo os que estão entrando, porque você deturpa as Escrituras. E aqui, obviamente, também é uma palavra contra os hereges. Jesus, por fim, denuncia, eu pulei aqui, mas ele diz, olha, vocês edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Vocês são cúmplices
das obras dos pais de vocês. A hipocrisia religiosa, queridos, quando não tratada, ela leva aquele que a possui a perseguir os que têm a verdadeira piedade. E é isso, eles estavam perseguindo a Jesus. E ao perseguir Jesus, eles estavam fazendo a mesma coisa que os pais deles fizeram com os profetas. E Jesus está dizendo que o fato deles enfeitarem e honrarem as sepulturas dos profetas, porque eles construíam verdadeiros mausoléus nessas tumbas, eles edificavam túmulos, foram feitas edificações de túmulos, pelo menos simbólicos, em homenagem a alguns profetas. Ele diz: quando vocês edificaram túmulos, vocês se tornaram cúmplices. Mas Jesus está falando isso só porque eles estão perseguindo aquele de quem os profetas falaram. Por isso ele diz assim: por isso também disse a sabedoria de Deus. Não há nenhuma passagem na Escritura, o que nos leva a crer que o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Ele é a sabedoria de Deus. Enviar-lhe-ei profetas e apóstolos. E Jesus é que usa esse nome, apóstolos. Então ele mesmo está dizendo: e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. E aí ele cita o primeiro e o último justo sofredor da Bíblia hebraica, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o santuário e o altar. O sangue de Zacarias é um profeta, Zacarias é um profeta, e a sua morte está relatada em 2 Crônicas 24, versos 20 e 21. 2 Crônicas 24. Por que Jesus cita? Porque na Bíblia hebraica, que é o Tanar, o último livro da Bíblia hebraica é Crônicas, não é Malaquias. Malaquias está lá, mas é uma outra ordem. Então Jesus pega como se fosse de Gênesis a Malaquias, só que ele pega de Gênesis a Crônicas, que é a ordem da Bíblia no hebraico. Então ele está dizendo, desde o primeiro profeta registrado, desde Abel, que mesmo depois de morto ainda fala, até Zacarias, o sangue deles, o Senhor vai prestar conta. Uma das características da religião hipócrita, irmãos, é que quando não há arrependimento, ela acaba se tornando perseguidora da verdadeira religião. É isso que acontece. Eu quero terminar, queridos, fazendo duas breves aplicações, muito simples. E a primeira delas é esta: cuidado, meu irmão, minha irmã, com a hipocrisia. Ela atinge todas as tradições religiosas. Cuidado com a hipocrisia. Ela atinge todas as tradições religiosas. Os reformados não estão livres da hipocrisia. Aliás, ser reformado está meio que na moda. A gente se orgulha da nossa doutrina reformada. E sim, é uma excelente doutrina. Eu estou falando como reformado. Mas cuidado, será que nós não estamos nos enchendo de orgulho por causa disso e nos achando melhores que os outros? O que nos leva para o céu não é sermos reformados. O que nos leva para o céu é que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, dos quais nós somos os principais. Nós precisamos entender isso. Então, cuidado com a hipocrisia. Ela atinge todas as tradições. Segunda aplicação: não se contente com a doutrina certa. Sonde sempre as suas motivações. Não se contente com a doutrina certa. Sonde sempre as suas motivações. A ortodoxia precisa se expressar através de uma ortopraxia. A doutrina correta precisa se expressar numa prática correta. É importante ter a doutrina correta, é preciso que se diga, porque a heresia é sempre destruidora. Mas não se contente em ter a doutrina correta, sonde as motivações do seu coração. É por isso que Pedro, e eu quero terminar com esse texto, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 a 5, primeira epístola de Pedro 2, de 1 a 5, ele nos exorta, a nós cristãos, contra a hipocrisia. Ele nos lembra que nós fomos regenerados
não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E essa palavra deve ser o genuíno leite que deve nos alimentar. E por isso no capítulo 2 ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E meus irmãos, a palavra de Deus está falando à igreja. Nós precisamos continuamente nos despojar de toda a maldade, do dolo, que é o engano, da falsidade, da hipocrisia. A igreja precisa praticar isso. Todos nós precisamos sondar o coração e nos despojar da hipocrisia, da inveja, da maledicência. E precisamos desejar ardentemente o genuíno leite da palavra, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Então, cuidado com a hipocrisia. Ela atinge todas as tradições. Não se contente com a doutrina certa. Sonde sempre as suas motivações, as motivações do seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos adverte. Pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos livre da hipocrisia religiosa. Que o Senhor nos livre de sermos apenas praticantes formais de uma religião, de uma tradução boa, excelente, a melhor, assim a consideramos. Mas que possamos, ó Deus, lembrar que se o nosso coração não estiver envolvido, se o nosso coração não for sincero diante de Deus, a nossa religião é vã. Ajuda-nos a sondar, ó Deus, o nosso coração e verificar os pontos de hipocrisia para nos despojar deles, e enche-nos com o leite da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.